O sol batia com força sobre a caatinga. O chão estava partido em escamas, como se a própria terra tivesse desistido de guardar água. Os mandacaros se curvavam levemente ao vento quente, e o silêncio que tomava conta daquele sertão não era o silêncio da paz, era o silêncio da espera, da sobrevivência, do limite. Nenhum riacho corria, nenhuma nuvem prometia chuva. E em meio a esse cenário que parecia hostil a qualquer forma de vida, algo estava prestes a acontecer que desafiaria tudo o que sabemos sobre o instinto animal, sobre a predação, sobre a lógica da natureza. Uma onça pintada, um veado catingueiro e uma única poça de água no meio do nada. O que aconteceu a seguir não estava nos livros, mas estava gravado numa câmera armadilha instalada por pesquisadores do Instituto Caatinga. E quando as imagens foram analisadas, até os biólogos mais experientes ficaram em silêncio por alguns segundos antes de falar. Bem-vindo à Caatinga selvagem. Aqui, a seca reescreve as regras. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro do planeta. Isso significa que cada espécie que vive aqui, e são mais de 2,00 espécies de plantas, mais de 180 espécies de répteis, mais de 550 espécies de aves e dezenas de mamíferos, não existe em nenhum outro lugar do mundo com as mesmas condições. É um laboratório evolutivo a céu aberto, moldado por milhões de anos de escassez. Durante muito tempo, a Caatinga foi chamada de bioma pobre, terra sem vida, deserto verde. Essa visão equivocada prejudicou sua conservação por décadas. Enquanto a Amazônia e o Cerrado recebiam atenção internacional, a Caatinga era deixada de lado, desmatada, queimada, ignorada. Mas a ciência foi mudando esse olhar. E os animais que habitam esse bioma foram provando, um por um, que a vida aqui não é menos. Ela é diferente, é mais adaptada, mais resistente, mais surpreendente. E nenhuma estação revela isso com mais clareza do que a seca. Quando a chuva some por meses a fio, e no sertão isso pode durar de 6 a 8 meses, a Caatinga não morre. Ela hiberna. As árvores perdem as folhas para reduzir a transpiração. Os lagartos se enterram. As abelhas diminuem suas colmeias. Os sapos entram em estivação embrulhados num casulo de muco esperando a primeira gota. E os grandes mamíferos? Eles se movem. Eles buscam. Eles convergem. A onça pintada é o maior felino das Américas. Mas a onça que vive na Caatinga não é exatamente a mesma que você imagina ao pensar na Amazônia. Ela é menor, mais enxuta, com pelagem ligeiramente mais clara, adaptações que refletem um ambiente com menos água e menos presas de grande porte. Os pesquisadores a chamam carinhosamente de a onça do sertão. E ela é rara, muito rara. Estima-se que existam menos de 200 onças pintadas em todo o bioma Caatinga. Isso as torna uma das populações mais vulneráveis da espécie no Brasil. A fragmentação do habitat e a caça ilegal, ainda praticada por alguns criadores que temem pelo gado, e a escassez de presas durante a seca, fazem da sobrevivência dessas onças uma luta diária. Mas a onça pintada não chegou até aqui por acidente. Ela chegou porque é uma máquina de adaptação. Ela é capaz de percorrer mais de 30 quilômetros em uma única noite em busca de água e alimento. Seu olfato detecta rastros de presas a centenas de metros. Seus olhos enxergam em níveis de luz 6 vezes menores do que os humanos conseguem perceber. E sua mandíbula, a mais poderosa entre todos os felinos em relação ao tamanho do corpo, pode atravessar o crânio de uma presa em um único bote. Durante a seca, a onça muda sua estratégia. Ela para de perseguir. Ela passa a esperar. Porque ela sabe, por instinto, por experiência, por memória territorial, que a água atrai tudo. E quem controla a água, controla o menu. O veado catingueiro é o cervídeo mais adaptado ao semiárido brasileiro. Ao contrário de seus parentes das matas úmidas, ele não precisa de rios caudalosos ou florestas densas. Ele sobrevive com o mínimo. Pesa entre 12 e 25 quilogramas. Pequeno para um cervídeo, mas perfeitamente proporcional para um ambiente onde cada caloria conta.
Sua pelagem acinzentada e sua altura baixa fazem dele um fantasma entre as plantas espinhosas. Quando ele para, desaparece. Quando corre, raramente é alcançado, exceto por uma onça bem posicionada. Durante a seca, o veado catingueiro enfrenta dois problemas simultâneos: a falta de alimento e a concentração de predadores nos mesmos pontos de água. Isso transforma cada visita a uma poça num cálculo de risco extremo. O veado chega devagar, para longe, fareja o ar por minutos antes de se aproximar. Um único movimento suspeito, um galho quebrando, uma sombra diferente, e ele some na caatinga antes que você possa piscar. É um animal que vive no limiar do medo, e ainda assim, precisa beber. Era um dia de agosto. A câmera armadilha instalada pelos pesquisadores do projeto Onças da Caatinga captava qualquer movimento a menos de 15 metros de uma poça natural, formada numa fenda de rocha granítica que ainda guardava resquícios de chuvas de meses atrás. Às 14h37, pleno sol, temperatura próxima dos 40 degrees, o veado catingueiro apareceu na borda do enquadramento. Ele fez o que sempre faz. Parou, farejou, esperou. 5 minutos de imobilidade quase perfeita antes de se aproximar da água. Ele bebeu. E então, a câmera registrou o movimento antes do som. A onça saiu das sombras de uma laje de pedra a menos de 8 metros de distância. O veado viu. A onça viu que o veado a viu. E nada aconteceu. Não houve bote. Não houve fuga. Não houve rugido. Por 43 segundos, que os pesquisadores descreveram mais tarde como os 43 segundos mais estranhos da nossa pesquisa, as duas espécies dividiram o mesmo espaço, o mesmo silêncio, a mesma água. A onça bebeu. O veado ficou parado, olhando. A onça terminou, recuou lentamente e desapareceu na caatinga. O veado ficou por mais 2 minutos. Depois foi embora também. O que aconteceu naquela tarde em agosto não foi magia. Não foi coincidência. Foi biologia. Pesquisadores que estudam comportamento animal em ambientes de escassez extrema já documentaram fenômenos semelhantes em outras regiões do mundo. Leopardos e impalas bebendo no mesmo ponto no Quênia durante a seca. Crocodilos e gnu dividindo espaço em poças do Serengeti. Existe até um nome científico para esse comportamento: trégua hídrica, ou, em inglês, water truce. A lógica é brutal em sua simplicidade. Durante a seca severa, o custo energético de uma caça fracassada pode ser fatal para o predador. Correr numa temperatura de 40 graus, gastar energia que não pode ser reposta, arriscar uma lesão sem acesso à água. Tudo isso pode matar uma onça tão rapidamente quanto a fome. E o predador sabe disso. Não conscientemente, da forma como você e eu processamos raciocínio. Mas seu corpo sabe. Sua fisiologia calcula. Seus hormônios pesam o risco. A onça olhou para o veado naquele momento e fez uma equação invisível. Caça difícil mais temperatura extrema mais energia baixa é igual a não vale a pena agora. E o veado? O veado leu a linguagem corporal da onça. Postura relaxada, cauda baixa, movimentos lentos. E calculou sua própria equação. Predador sem intenção imediata, mais necessidade urgente de água, é igual a fico. Foram 2 cérebros primitivos chegando à mesma conclusão racional em tempo real. A seca paradoxalmente criou um momento de paz. Esse episódio não é apenas fascinante, ele é urgente. A caatinga perde, em média, 0,5% de sua cobertura original por ano para o desmatamento. Mais de 50% do bioma já foi alterado pela ação humana. E com as mudanças climáticas, os períodos de seca estão se tornando mais longos, mais intensos, mais imprevisíveis. O que isso significa para os animais que vivem aqui? Significa que as poças estão sumindo mais rápido, que os territórios das onças estão se fragmentando, que os veados precisam percorrer distâncias maiores para encontrar água, que os momentos de trégua, aqueles 43 segundos impossíveis, vão se tornar mais raros porque haverá menos pontos de convergência.
E quando o último ponto de água desaparece, não há mais trégua. Há apenas desaparecimento. Os pesquisadores que estudam a Caatinga pedem uma coisa: que o bioma seja visto como o que é. Não um sertão vazio, não uma terra de passagem, mas um dos sistemas ecológicos mais únicos e mais ameaçados do planeta, cheio de histórias que ainda não foram contadas, cheio de espécies que ainda não foram completamente compreendidas. A onça e o veado que beberam na mesma poça naquele dia de agosto não sabiam que estavam sendo filmados. Não sabiam que sua história seria assistida por milhares de pessoas. Não sabiam que estavam nos dando, sem querer, uma das imagens mais poderosas já capturadas sobre a vida no semiárido brasileiro. Mas a câmera sabia. E agora você sabe também. A Caatinga não é o fim do mundo. É o começo de uma conversa que ainda estamos aprendendo a ter. Com a natureza, com o clima, com os animais que compartilham esse planeta conosco e que, na hora certa, nos ensinam que até os instintos mais primitivos conhecem o valor da paz. Naquele dia, a seca fez o impossível acontecer. Uma onça e um veado beberam na mesma poça. E o sertão, por 43 segundos, respirou junto. Agora eu quero saber de você. Você acabou de ver duas criaturas incríveis da Caatinga, cada uma com seu próprio jeito de sobreviver, de sentir o mundo, de se mover pelo sertão. Mas a Caatinga está cheia de animais assim. Animais que carregam histórias que a maioria das pessoas nunca ouviu. Criaturas que adaptaram cada detalhe do seu corpo e do seu comportamento para viver num dos ambientes mais desafiadores do Brasil. E eu quero trazer o próximo aqui para você. Mas quem vai ser esse animal? Você decide. Vai nos comentários agora. Escreve o nome do animal da Caatinga que você mais quer conhecer no próximo vídeo. Pode ser um que você viu passando, um que você sempre teve curiosidade, um que te dá arrepio só de pensar. Eu leio todos os comentários, e o animal mais pedido vai ser o próximo protagonista aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, o botão tá ali, vermelho, esperando por você. Clica e ativa o sininho, porque aqui na Caatinga Selvagem, os melhores momentos aparecem sem avisar, igual a uma onça atrás de uma laje de pedra. Você não vai querer perder.